Olá a todos! Bem-vindos à Rádio Ming Hui. As transmissões incluem assuntos relativos à perseguição ao Falun Gong na China, entendimentos e experiências dos praticantes adquiridas no curso de seus cultivos, assuntos especiais e interessantes e música composta e executada pelos praticantes do Dafa. Na gravação de hoje, trazemos uma experiência de cultivo apresentada no 12º Farrui da China no minghui.org, intitulada Memorizar o Fá me mantém no caminho certo, escrita por um praticante na China continental. Farrui da China. Memorizar o Fá me mantém no caminho certo. Saudações, respeitável mestre. Saudações, companheiros praticantes. Esta é a 6ª vez que eu participo no Farrui da China do Ming Hui desde que começou em 2008. Toda vez que eu escrevo um artigo para o Farrui, eu mal posso conter as lágrimas. Não há palavras que possam expressar a minha gratidão pela misericórdia do Mestre. As minhas mudanças depois de 11 anos no cultivo. Comecei a praticar o Falun Dafa em março de 1999 e na maior parte do tempo tive de cultivar sozinha. De vez em quando, eu me reunia com os colegas praticantes, mas como o meu ambiente mudava, era difícil formar um grupo. O que me manteve cultivando foi estudar e decorar diligentemente o Fá. Assim, somente agradecendo ao Mestre e ao Fá, cheguei até onde estou hoje. Desde abril de 2005, pela memorização do Zhuang Falun e de outros livros do Fá, o Mestre me fortaleceu. Nos últimos 11 anos, o meu estado de cultivo, assim como o meu ambiente de trabalho e de vida, mudaram drasticamente. Foi um período muito difícil para mim quando comecei a memorizar o Fá pela primeira vez. Eu estava sob vigilância residencial na minha casa na zona rural. Antes disso, eu tinha sido detida ilegalmente por 6 meses e durante a detenção sofri ambas torturas, física e mental, o que resultou em terríveis problemas de saúde. Na ocasião, eu tinha apenas 30 anos, mas mesmo assim sentia tanta dor no meu peito e estômago que não era capaz de ficar sentada por mais de 2 horas. Eu também tive períodos de tosse e dor intensa na perna. Por me recusar a renunciar à minha crença no Falun Gong, eu fui demitida do meu trabalho e não possuía outras fontes de renda. Eu vivia do pequeno salário do meu pai e de uma pequena poupança minha. Durante um ano inteiro, eu vivi com menos de 50 yuanes. A perseguição que sofri e as mentiras do Partido Comunista Chinês, PCC, criaram mal-entendidos na minha família sobre o Dafa. Por isso, eles não concordaram com minha prática. Eu não estava me cultivando bem e me sentia envergonhada por isso. Eu tinha medo, e isso tornou-se tão intenso que até o mínimo barulho fora de casa me fazia tremer. Agora, 11 anos depois, estou com o espírito elevado e a minha saúde foi recuperada. Embora eu esteja com mais de 40 anos de idade, parece que tenho 20. Minha situação financeira também melhorou e agora trabalho como gerente em uma famosa empresa multinacional. Meu chefe me considera muito e meus colegas me respeitam. Meu salário é bom e eu pude comprar uma casa no centro do distrito da cidade. Eu também comprei uma bela casa para os meus pais, já idosos. Grande parte da minha família mudou sua opinião em relação ao Dafa e, ao invés de sentirem ódio, passaram a ser gratos. Todos eles renunciaram ao PCC, às suas organizações afiliadas, e meu pai e minha irmã mais nova leram o Zhuang Falun e vários outros livros do Dafa. Minha mãe começou a cultivar no início do ano. Nos últimos anos, ela vem trabalhando duro ajudando a informar as pessoas sobre a grandiosidade do Falun Dafa. Quanto ao meu próprio cultivo, além de meu trabalho, eu passo de 7 a 8 horas por dia fazendo as 3 coisas que o mestre nos pediu para fazer. Em 2015, quando os praticantes começaram a processar Jiang Zemin, eu fiz o mesmo e em junho enviei meus documentos legais à Suprema Procuradoria e ao Supremo Tribunal. 2 dias depois, chegaram os recibos confirmando que eles foram recebidos. Memorizar o Fá elimina karma e fortalece pensamentos retos.
Todos esses resultados positivos vieram da minha memorização diária do Fá, o que permitiu que o meu caminho fosse percorrido em linha reta e estável. Logo depois que comecei a memorizar o Fá, as tribulações desapareceram, tais como aqueles ruídos vindos de fora. Enquanto eu memorizava o Fá, tudo ao meu redor tornava-se claro e brilhante. Muitas vezes eu vi coisas lindas, incluindo cenas onde todo o espaço ao meu redor ficava cheio de belas flores de lótus. Mais importante ainda, o processo de memorização do Fá também foi um processo de eliminação de karma e aumento dos pensamentos retos. Foi difícil no início, quando comecei a memorizar o Fá. Eu apresentava muitos sintomas desconfortáveis na minha cabeça, bem como todo tipo de maus pensamentos. Então, ao completar o primeiro ano de memorização do Fá, eu fiquei muito concentrada. Os significados do Fá foram sendo mostrados camada por camada. Depois de um ano, eu já tinha memorizado as palavras do livro. No entanto, depois disso, eu tive muitas dificuldades para manter as palavras memorizadas. Geralmente, quando estava recitando o Fá, eu nem sequer sabia se estava dizendo as palavras corretas, mas não havia ninguém a quem pedir para que ouvisse e me corrigisse. Esta situação durou quase um ano. Eu fiquei cheia de problemas e não sabia como sair disso. No final de 2006, comprei um computador com todo o dinheiro que eu havia economizado. Decidi digitar de memória no computador as palavras do Zhuang Falun, e depois de cada parágrafo eu comparava com o livro. Corrigia meus eventuais erros. Foi melhor do que antes, mas eu ainda não conseguia me concentrar totalmente. Eu sentia que havia um bloqueio no meu cérebro tão duro como o aço, que impedia o Fá de entrar profundamente na minha mente. Essa situação durou cerca de 2 anos. Depois, eu achei que esse método era muito lento. Uma vez, levei cerca de 3 meses para acabar de digitar o livro. Geralmente, eu esquecia os erros corrigidos há mais de 3 meses. Então, eu mudei e voltei novamente a recitar o Fá de memória. O efeito foi muito bom por muitos meses, mas o bloqueio na minha mente era como um tumor crescendo atrás do meu nariz. Eu me sentia extremamente desconfortável quando estava memorizando o Fá. Eu não conseguia me concentrar, mas eu sabia que precisava elevar o meu chinchim. Durante os conflitos na vida diária, eu conseguia me considerar como uma cultivadora e podia sentir meus apegos se reduzindo. Mas o bloqueio forte como aço ainda permanecia lá. Então, eu passei pela maior tribulação do meu cultivo, que durou desde o 2º semestre de 2011 até o 1º semestre de 2013. Essa tribulação despertou todas as minhas noções e pensamentos maus. Eu não conseguia recitar o Fá, e o meu tempo de estudo do Fá tornou-se mais limitado. Eu sentia ódio e tive pensamentos de vingança, sentimentalismo e até mesmo desejo por fama e ganância. Durante esse período, eu costumava passar 2 a 3 horas estudando o Fá e ainda batalhava para terminar 2 páginas do livro. Senti que estava na iminência de ser destruída. Diversas vezes eu me ajoelhei na frente do retrato do mestre, suplicando por ajuda. Muitas vezes o mestre aparecia nos meus sonhos, me dando dicas, me incentivando e me confortando. Eu vi que o mestre limpava as substâncias ruins do meu cérebro, coágulos de sangue vermelhos e pretos, carne putrefata, matéria preta de formato estranho, vermes brancos finos, casulos de larva, etc. Quando acordava, eu podia identificar que maus pensamentos não eram eu mesma, os quais deveriam ser eliminados. Durante esse tempo, apesar de ter sido doloroso e as coisas correrem deficientemente, eu não me descuidei da memorização do Fá. Eu sabia que a única forma que me permitiria transpor essa tribulação era o estudo diário do Fá. Por um certo tempo, quando o meu cultivo estava realmente ruim, eu parei de sair para distribuir materiais de esclarecimento da verdade e, em vez disso, participava de alguns projetos online e na redação de artigos. O mestre viu meu coração e providenciou projetos mais adequados para mim. Agora eu atravessei a tribulação. O mestre
fez com que eu encontrasse um caminho adequado para estudar o Fá. Eu leio ou recito o Fá de memória durante 2 ou 3 horas por dia. Minha concentração durante o estudo do Fá melhorou muito. Encontrando o meu eu verdadeiro por meio do estudo do Fá. Embora a minha situação econômica estivesse extremamente má no início e não houvessem outros praticantes na área, a coisa mais difícil para mim foram os muitos pensamentos retorcidos que as velhas forças colocaram no meu cérebro. Isso me causou grande dor e sofrimento. Não foi apenas a inveja, ódio e mentalidade de exibição. Havia muitos outros tipos de matéria suja. Se eu baixasse a guarda, mesmo por um momento, eles me perturbavam e me controlavam. Eles dificultavam para mim, especialmente quando eu estava memorizando o Fá. Então, a essa altura, mesmo que passasse horas memorizando o Fá, eu não estava recordando nada. Eu me sentia como uma pessoa comum. Muitas vezes, ao me deparar com conflitos, eu não me lembrava de que eu era uma cultivadora. Eu não era capaz de dizer o que estava certo e o que estava errado. Eu não podia dizer qual era o meu verdadeiro eu e o que tinha sido arranjado pelas velhas forças. Finalmente, porém, eu aprendi a distinguir o que era o meu verdadeiro eu. Eu me lembrei de olhar para dentro e, pouco a pouco, um por um, meus apegos foram sendo eliminados. Gradualmente, eu pude ver o meu verdadeiro eu. Senti que minha consciência principal era minúscula como uma semente de gergelim profundamente enterrada no meu palácio Niwa. Meu cérebro estava cheio de apegos humanos como enormes montanhas pressionando por baixo a minha consciência principal. Por um período de tempo, quando eu estava memorizando o Fá ou olhando para dentro, muitas vezes eu podia ver a situação com a minha consciência principal. Durante o estudo do Fá, minha consciência principal foi crescendo como se aquela pequena semente de gergelim estivesse tentando germinar. Depois de incontáveis batalhas e sofrimentos, um dia, durante o meu estudo do Fá, vi a minha consciência principal quebrando as montanhas que estavam agora cheias de rachaduras. Quando eu memorizava o Fá, as montanhas estavam sendo destruídas por uma vigorosa força. Camadas e camadas de matéria ruins foram destruídas. Senti que elas estavam perto de serem completamente eliminadas. E no início, elas eram grandes montanhas, enquanto eu era tão pequena como uma semente de gergelim. Agora, a situação era oposta. Eu sou enorme, enquanto as montanhas estão desmoronando. Eu sei, de coração, que, enquanto eu continuar me esforçando bem para memorizar o Fá e cumprir com as 3 coisas, um dia as montanhas desaparecerão. Dividindo o tempo para as 3 coisas. Para os praticantes que trabalham em tempo integral, é um desafio adequar suas agendas ao tempo suficiente para a validação do Fá. Eu não sou uma exceção. Além do meu trabalho, eu passo de 6 a 8 horas estudando o Fá, fazendo os exercícios, enviando pensamentos retos e realizando projetos para salvar pessoas. Nos finais de semana, eu ponho o meu coração e minha alma para fazer as 3 coisas. Por mais de uma década, eu dispensei o café da manhã. No começo foi para economizar dinheiro, mas depois se tornou um hábito. Depois, eu continuei a dispensar o café da manhã, economizando tempo e dinheiro. Geralmente, eu almoço no trabalho. À noite, eu não gasto tempo cozinhando. Em vez disso, eu como um bolo insosso ou uma tigela de macarrão instantâneo. Nos finais de semana, eu cozinho um pouco de mingau ou macarrão. Para poder usar todo o meu tempo para fazer as 3 coisas, eu nunca cozinho mais do que uma vez por dia. Agora tenho o meu objetivo. Desde a juventude até a meia-idade, eu venho cultivando e não participei em atividades das pessoas comuns como assistir a filmes, a me vestir elegantemente, me maquiar, namorar ou viajar. Não tenho nenhum interesse em nada disso. Tenho mantido um espírito reto. Nada pode se comparar com o que obtive com o cultivo e a felicidade que o Dafa me deu. Obrigado, misericordioso Mestre. Obrigado, companheiros praticantes.
Obrigado por ouvirem as transmissões da Rádio Mingrui. Para mais informações, incluindo notícias sobre os praticantes do Falun Gong na China e experiências de cultivo de praticantes ao redor do mundo, por favor visitem o nosso website pt.mingrui.org.